A paz de Cristo para a sua vida. Salmos de número 95, a partir do versículo 7, está escrito assim: Porque Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que escuteis hoje a sua voz. O salmista compara aqui os filhos de Deus a ovelhas e o nosso Deus, o nosso Senhor, como um pastor. Assim como o salmista Davi, no Salmo de número 23, diz: o Senhor é o meu pastor. E essa analogia nos ensina também muita coisa, porque há comportamentos específicos de uma ovelha que nós precisamos conhecer, já que a palavra de Deus está nos comparando com ovelhas. O primeiro comportamento muito interessante das ovelhas é que é um animal gregário, ou seja, está sempre andando em bando, está sempre andando com outras ovelhas, nunca vive isoladamente. Isso nos ensina que nós não devemos nos comportar de forma isolada, de forma individualista. Nós devemos sempre buscar aquilo que a Bíblia chama de comunhão. O segundo comportamento interessante das ovelhas é que ela é um animal mimético. O que isso significa? Significa que ela imita o comportamento da ovelha líder, imita o comportamento daquele alfa que está ali. E nesse ponto, eu lembro que um dia um pastor amigo disse para mim que ele não é um pastor na igreja, mas ele se sente como uma ovelha com sino. Eu entendi o que ele estava falando. As ovelhas que o pastor escolhia para liderar, colocava-se um sino ali no pescoço da ovelha e o pastor tão somente tocava no sino dessa ovelha e todas as outras imitavam e seguiam. Assim, nós devemos nos comportar como líderes da igreja, aqueles que exercem alguma liderança. Não como o verdadeiro pastor, não como aquele que conduz o rebanho, mas como aquele que se entrega para o toque do verdadeiro pastor, que é o Senhor, e então os outros nos seguirão. Que você seja assim, que você seja um exemplo de alguém que segue a Cristo e os outros sigam o seu exemplo. O terceiro comportamento interessante das ovelhas é que a ovelha é um animal que seleciona muito aquilo que vai comer. A ovelha não experimenta qualquer coisa. A ovelha não se aventura em se alimentar de algo que pode fazer mal, mas ela pode caminhar até quilômetros para achar pastos verdejantes, alimento seguro. A ovelha também não bebe de qualquer água, de qualquer fonte, ela é bastante seletiva. Por isso, precisa muito da figura do pastor, para conduzi-la a pastos verdejantes, como está escrito no Salmo 23, a águas tranquilas, como também está escrito nesse Salmo. Portanto, eu e você, nós fomos feitos por Deus para sermos conduzidos por Ele, para onde há bom alimento, para onde há boa água para se beber. Há muitas pessoas que estão se destruindo, porque em busca de prazer, em busca de viver a vida da sua própria cabeça, se lançam a riscos, perigos, comem do que não presta, se alimentam do que não presta no sentido espiritual e acabam morrendo espiritualmente. O quarto comportamento interessante das ovelhas é que elas são animais absolutamente dóceis. A ovelha jamais morde, jamais dá um coice ou uma patada. Então, isso nos ensina que se eu ou você, nós estamos mordendo as pessoas, nós estamos dando patada nos outros, nós não estamos nos comportando como ovelhas. E Deus, Ele não é pastor de bodes, Ele é pastor de ovelhas. Cuidado com isso. O quinto comportamento muito interessante das ovelhas é que as ovelhas são animais extremamente obedientes. A ovelha é fácil de ser treinada, adestrada. A ovelha, ela obedece à voz do seu pastor. Há imagens disso na internet para se ver, vídeos que a gente pode contemplar de uma forma muito interessante essa característica da ovelha. Quando se mistura ovelhas de pastores diferentes e um pastor grita chamando as suas ovelhas, só aquelas ovelhas que são dele vão na direção do pastor. É impressionante. Assim, há muitas vozes nesse mundo. Há várias vozes querendo nos conduzir, mas que nós tenhamos o ouvido treinado para tão somente ouvir e seguir a voz do nosso pastor, que é o nosso Deus. Que Deus te abençoe hoje com essa palavra. Que essas características das ovelhas te ensinem um pouco de como você deve viver e se relacionar com o seu bom pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso Deus. Que Deus assim te abençoe. Que você se comporte como ovelha, seja alimentada por Ele, conduzida por Ele. Que você seja um vencedor, uma vencedora na vida, porque é a passos de vitória que o nosso Deus nos conduz. Que Deus te abençoe hoje nesse dia assim, em nome de Jesus. Amém.